vida. Nós vamos começar abrindo nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 13, versículos do 1 ao 9. Estamos começando já um pouco atrasados, mas Deus está no controle de tudo. Hebreus 13, de 1 a 9, diz assim a palavra do Senhor. Obrigado. O título da abertura dessa passagem chama-se Os Deveres Sociais. E diz: seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-as sem o saber acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmo em pessoa fossem os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Amado Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Santa Palavra. Abençoa, Deus, as coisas que estaremos aqui levando ao Teu povo, coisas que o Senhor me entregou, falou comigo primeiro e me ordenou que trouxesse à Tua igreja. Ilumina-nos a cada um, Senhor, e nos capacita em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós lemos esse texto e nós vemos ali o título inicial, ele fala dos deveres sociais. E logo em seguida, na continuidade do texto, a partir do versículo 8 em diante, ele vem falar também dos deveres espirituais do crente. Mas a gente percebe uma coisa muito clara quando nós começamos a ler, já no primeiro versículo, que está intrinsecamente ligado aos deveres sociais. É que, de fato, eles não têm muito a ver, eles têm algo a ver, mas não tem muito a ver com a nossa ideia de deveres sociais, de ações sociais, que a nossa mente humana, ela compreende sobre essas questões sociais. Ela nos fala muito mais fortemente, porque aqui o autor de Hebreus está falando aos crentes, ela nos fala muito mais fortemente as questões da igreja, as questões do crente, da vida do crente. Desde o princípio, o homem, ele vive em sociedade. E para tornar possível essa convivência entre pessoas tão diferentes, é necessário que exista um sistema, que existam algumas regras para reger esta relação entre essas pessoas dentro de uma comunidade. E aí, quando nós falamos de comunidade, nós nos lembramos do país, do nosso estado, da nossa cidade, do nosso bairro, da vizinhança, da nossa escola, da universidade, do nosso trabalho, das nossas casas e também da nossa igreja. Quando
eu vi esse nome, né, da sociedade, do homem viver em sociedade, eu comecei a buscar uma definição para a sociedade. E dentre os argumentos que eu escutei, eu formulei uma definição. Juntei ali os entendimentos, as palavras, e criei essa definição do que é sociedade. Reunião de homens que vivem em grupos organizados, formando um corpo social, como membros de uma coletividade, subordinados entre si às mesmas leis e preceitos, que pressupõem um senso de igualdade e justiça social, com os mesmos direitos e deveres, e respeito mútuo, independentemente de qualquer situação hierárquica existente, seja econômica, social, ou política, ou cultural. Entendamos que nós, crentes, estamos inseridos dentro de uma sociedade. Nós temos a nossa igreja, nós temos o nosso núcleo social aqui, mas esse nosso núcleo está inserido dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade. Estamos ali com a nossa vida cristã, dentro da sociedade. E é claro que nós percebemos que há muita coisa em comum entre nós e as pessoas que estão nesta sociedade. Talvez por essa razão é que nós devamos tanto nos preocupar, como crentes, com a exortação que o apóstolo Paulo nos faz em Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, a fim de que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O não nos conformarmos não tem a ver com as leis. Eu não posso não me conformar com as leis, porque as leis são para serem cumpridas. Mas tem a ver com o sistema criado, com o objetivo de usurpar essas leis. O sistema criado com o objetivo de desrespeitar essas leis e tudo aquilo que envolve essa relação entre as pessoas dentro desta sociedade. Essa usurpação das leis busca fazer ou não fazer o que é certo, e tem como objetivo corromper o sistema, quando a regra não me traz vantagens. Então, quando a regra não me agrada, quando a regra me prejudica, quando eu não levo vantagem nenhuma com aquela regra, eu quero usurpar aquela regra, eu quero desprezar aquela regra, porque ela beneficia a muitos, mas ela prejudica a mim. Então, esta é a visão do sistema que as pessoas que estão inseridas nessa sociedade e que não têm um compromisso com a moral, que não têm um compromisso com a retidão e com os ensinos de Deus, eles tomam para levarem vantagens. A princípio, essa definição de sociedade que nós vimos aqui, ela não fere os princípios cristãos, os nossos princípios cristãos, sejam eles morais e espirituais. Mas, ao contrário, se observarmos bem esta definição, ele nos parece ser muito bom, respeitável, coerente, justo e, por que não dizer, necessário, a fim de nós termos uma convivência harmoniosa no seio dessa sociedade. Escute o que diz os 6 versículos iniciais do nosso texto áureo, lembrando de novo que aqui o autor de Hebreus está falando para crentes, ele não está falando para os incrédulos da sociedade. No versículo 1 diz: permaneça o amor fraternal. O que quer dizer isso?
respeito mútuo. Dentro dos deveres e direitos, nós somos iguais, nós temos os mesmos deveres e os mesmos direitos. Versículo 2: não vos esqueçais da hospitalidade. Isso aqui é o que requer uma aceitação dentro desse corpo social, como membros de uma coletividade subordinados entre si. Então, a hospitalidade, porque através dela, alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Então veja, quando nós somos acolhedores, quando nós somos hospitaleiros, e aí eu estou falando a crentes, nós que lidamos o tempo todo com esta sociedade, com crentes e incrédulos que estão ali naquele meio, nós não sabemos com quem nós estamos lidando. E é disso que o autor está dizendo. Ele está falando que, olha, vocês não sabem com quem vocês estão falando, a quem vocês estão acolhendo. Vocês, sem saber, estão acolhendo a anjos. Ou seja, vocês estão acolhendo pessoas que daqui a pouco serão seus irmãos em Cristo. Versículo 3: lembrai-vos dos presos como se estivessem presos com ele, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. O que quer dizer isso? Isso aqui fala de empatia, é eu me colocar no lugar do outro, que pressupõe uma fraternidade, não só de desejar, não só de querer, mas de fazer ao próximo aquilo que eu quero que ele faça a mim. E aí, quando nós lemos em Mateus, capítulo 7, versículo 12, a palavra de Deus nos diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam. Essa parte A do versículo, será que ele estaria dizendo tudo quanto, pois, os homens vos façam? É assim que ele está dizendo? Não. Tudo, pois, que vós quereis que os homens vos façam, fazei também a eles. Então ele não está dizendo tudo aquilo que vós quereis que os homens vos façam, queiram também fazer a eles. Não. Ele está dizendo tudo aquilo que vós quereis que os homens vos façam, mesmo que eles não façam, fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Está naquela versão que eu falei, tá? Eu estou sentindo uma disparidade aqui. E seguem os próximos 3 versículos que falam ao mesmo tempo de situações que impactam na vida em sociedade, mas que também interferem fortemente em nossas vidas espirituais. Veja aí os versículos de 4 a 6. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. O que Deus está nos dizendo aqui? Ele está falando quão sublimes são ao Senhor o casamento e a fidelidade conjugal. E ele diz, e também, assim, e a fidelidade conjugal, também do adultério e da prostituição, né? Então está dentro desse escopo, que corrompem a alma e que são dignos de condenação, conforme o Senhor disse. O versículo 5, sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Versículo 6, e assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Então, Deus aqui, ele fecha essa questão falando da avareza,
que é o amor excessivo ao dinheiro, que é uma apegação doentia ao dinheiro, à riqueza. E aqui Deus abranda o tom, dizendo que Ele mesmo suprirá todas as necessidades. Então, o homem não deve corromper-se. Deus diz, olha, eu suprirei todas as tuas necessidades. Você não vai precisar se corromper para isso. E, evidentemente, que Deus está falando ali, está falando aqui para os crentes, porque o homem natural, ele não compreende. Para o homem natural, tirar vantagem, ter lucro, ter ganho, independentemente dos problemas que ele possa causar às outras pessoas, à sociedade como um todo, ele vai optar por essa situação de corrupção. Quando nós trazemos as regras sociais para a Bíblia, isso não nos incomoda, de maneira nenhuma. Porém, quando nós levamos a Bíblia para as regras sociais, aí os homens se enfurecem. Por quê? Porque isso vai atingir exatamente o pensamento deles, a mente corrompida deles, porque isso vai de encontro ao que ele quer fazer. Ainda que as leis que estão regendo esta sociedade digam o contrário, mas quando ele usurpa, quando ele corrompe, tudo isso é plausível. Por quê? Porque a sociedade já se acostumou com o mal, com essa circunstância, com esse modus operandi do homem, de levar vantagem em tudo e de obter ganhos e riquezas. Mas o crente não. O crente, ele escuta isso de Deus e ele glorifica a Deus, porque ele diz, eu não vou precisar me corromper, porque Deus me susterá. Então eles se enfurecem ao ouvir isso, porque eles não querem fazer isso. Quando nós contemplamos esses versículos iniciais, esses 6 que nós lemos até agora do nosso texto áureo, nós percebemos que todo esse padrão formulado, ele é saudável a nós cristãos, é saudável à nossa vida cristã, tanto que a palavra de Deus nos exorta sobre esses deveres sociais, como nós vimos. Todo esse texto tem lá como título os deveres sociais, deveres que se entrelaçam aos deveres espirituais. Quando nós lemos esse texto, que tem como cabeçalho deveres sociais, nós notamos muito claramente quanto a espiritualidade está envolvida ali dentro, quanto o Espírito de Deus está ali falando conosco para que nós tenhamos uma reação espiritual sobre as leis impostas naquela sociedade e sobre as leis que Deus impõe na sua palavra e que se entrelaçam com aquilo. Então, esses deveres sociais se entrelaçam aos deveres espirituais, sobretudo no que diz respeito ao amor fraternal. Tudo aquilo que está lá, juntando-se com a palavra de Deus, tem um foco, tem um objetivo, o amor fraternal. No versículo 1 fala do amor fraternal. E o que é o amor fraternal? É ser afetuoso, ser carinhoso, ser cordial, ser educado, ser amigável. No versículo 2 fala da hospitalidade. A hospitalidade, ela fala de acolhimento, é ser acolhedor. A nossa igreja, ela tem essa característica. A Igreja Batista de Montes é uma igreja acolhedora. Os novos membros, na maioria deles, quando a gente pergunta o que fez você decidir por ficar aqui, uma das inúmeras razões consta lá que foi o acolhimento. Olha, porque eu fui muito bem recebido, eu fui muito bem acolhido. No versículo 3, nos lembramos dos que sofrem, colocando-nos no lugar do outro.
compreendendo a sua dor. Quando nós lemos Romanos capítulo 12, versículo 15, o apóstolo Paulo nos ensina esta empatia, esta forma de nos relacionarmos. Ele diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isto é empatia. No versículo 4 fala do padrão moral, representado pelo leito, sem mácula. Então, é uma representação de fidelidade. Não apenas a fidelidade conjugal, mas a fidelidade na amizade, a fidelidade nos negócios, a fidelidade na relação com o seu patrão, com o seu trabalho, com os seus pais, com os seus irmãos. No versículo 15 fala da torpe ganância, que a torpe ganância corrompe o homem através do dinheiro. E exorta para que o homem não seja avarento, ou seja, que ele não tenha um amor exacerbado ao dinheiro. Em primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, o apóstolo Paulo diz: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. De novo, falando a crentes, porque o homem natural, ele ama o dinheiro e ele não tem problema nenhum com isso. Mas nós, quando nós lemos isso aqui, isso nos traz uma mensagem de Deus que move o nosso coração e a nossa mente. E não é emocional, não. É real, porque ele diz que, olha, nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. E nós não queremos nos desviar da fé. E diz que se traspassaram a si mesmo com muitas dores. E nós não queremos sofrer essa consequência pelo mal que nós causamos por conta desse amor exacerbado ao dinheiro. O versículo 6 é Deus motivando o homem e o fortalecendo com confiança, a fim de que o homem espere nele. Espera em Deus, confia nele e o mais ele fará. Quando nós olhamos para a sociedade, para o discurso humano, e comparamos com a realidade, com aquilo que nós vemos de fato, percebemos claramente que o homem natural não tem nenhum compromisso com os preceitos ali descritos. Nós vemos o homem apregoando fidelidade, apregoando justiça. Não é assim que nós temos visto e ouvido? Basta entrar nas redes sociais. Cada um é mais justo que o outro, é mais fiel que o outro. E os outros são sempre denegridos, né? Então nós percebemos claramente que não há esse compromisso do homem natural com esses preceitos descritos naquelas regras em sociedade. Nem os descritos nas suas regras sociais, e muito menos os descritos na palavra de Deus. Quando nós vemos que o homem, ele não tem compromisso com esses preceitos, não tem compromisso também com a palavra de Deus, e o que nós temos visto muito claramente, isso tem um porquê. Por que que ele não tem esse compromisso? E nós temos. É porque nós temos a Bíblia como regra, tanto de fé quanto de prática. Então, fazer o certo está em nós. Por que que fazer o certo está em nós? Porque nós somos feituras de Cristo para realizarmos as boas
obras, conforme está em Efésios capítulo 2, versículo 10. Agora, quando seguimos o texto, nos versículos 7 e 9, que nós vamos ler, que trata de deveres espirituais, nós vamos notar e perceber que, se traçarmos um paralelo inverso, ou seja, trazermos o homem natural para dentro desse contexto, a recíproca não é verdadeira. O que eu quero dizer com isso? Quando nós nos transportamos do nosso contexto espiritual, tendo a palavra de Deus como nossa regra de fé e prática, e nós nos transportamos para dentro da sociedade, com as regras da sociedade, nós não temos problema nenhum, não há conflito nenhum. Mas quando nós invertemos a situação e queremos trazer o homem natural com aquelas regras que ele tem na sociedade, mas ele é trazido para cá e ele entra em confronto com as regras e com a fé e com a prática da palavra de Deus, aí a recíproca não é verdadeira. O versículo 7 diz: lembrai-vos dos vossos guias. Ali diz dos vossos pastores, tem versões que diz dos vossos guias, dos vossos mestres, dos vossos pastores. Nas suas, o que quer dizer isso? Nas suas artimanhas, eles não se lembram nem de seus pais. Eles não se lembram da sua família. Quantos exemplos nós temos visto de filhos que matam pais por causa do dinheiro? Eles não lembram dos seus amigos ou do seu próximo. Continuando no versículo, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai. Então, a fé desses pastores, desses guias, desses mestres, imitai, atentando para a sua maneira de viver. O homem natural, ele não consegue ser fiel às suas regras. Que dirá ser fiel à palavra de Deus, à vontade de Deus? Concluímos, então, até aqui, duas coisas sobre o homem natural. A primeira coisa é que ele não tem compromisso com o próximo e que ele não cumpre as regras morais impostas dentro da sociedade. A segunda coisa é que ele não tem compromisso com Deus e muito menos cumpre as regras espirituais que Deus estipulou, que Deus deixou escrita na sua palavra. E que argumentações nós temos ouvido dos homens naturais? A argumentação comum e a argumentação mais eloquente deles é que a Bíblia não é verdadeira, que a Bíblia não é a verdade, que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia foi escrita por homens que forjaram todas essas coisas. Agora, o que dizer de pessoas que defendem a fé, que estavam no seio da igreja, que muitas vezes estavam na liderança da igreja, ou como pastor, como diácono, como líder de união, ou professor, ou uma liderança informal, de qualquer maneira. O que dizer dessas pessoas que defendiam a fé, mas que hoje abraçaram-se com o sistema e com os rudimentos do mundo, e que agora negam a Bíblia, aquilo que eles defendiam, aquilo que eles pregavam aqui, aquilo que eles compartilhavam conosco, agora eles estão negando. E nesta negação eles não fazem como o homem natural. Ele não diz abertamente que a Bíblia não é verdadeira. Ele não afirma isso abertamente. Eles sutilmente dizem que a Bíblia precisa ser revista, que a Bíblia precisa ser reinterpretada,
que a Bíblia precisa ser lida com novas lentes, pois o que foi escrito ao longo de 4.000 anos não pode ser uma verdade absoluta nos dias de hoje, porque vivemos um novo tempo, uma nova era, por causa das mudanças culturais, por causa dos avanços conceituais da sociedade, nesse propósito do novo mundo. O que dizer a estes que querem mudar a mente do Senhor? Nada mais do que a palavra de Deus diz, que está no versículo 9 do nosso texto. Aliás, no versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E exortá-los com o mesmo discurso glorioso, santo, inerrante e imutável da palavra de Deus, conforme o versículo 9. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. O mundo pode negar a Deus e rejeitar a Bíblia, mas não nos fere tanto quanto vermos a quem nós chamávamos de irmão apostatar a fé e negar a palavra que tanto defendia juntamente conosco aqui. Escute isso. É perigoso quando o crente não quer ouvir a palavra. Ele não quer mais ouvir a palavra. Ele não consegue mais ficar no templo durante as pregações. Quando ele não quer mais ler a Bíblia, ele não tem mais essa motivação de estar em casa e pegar a Bíblia e ter aquele momento de leitura e de meditação. Quando ele não quer mais vir à escola bíblica dominical, porque ou ele acha que já sabe tudo, mas não sabe nada, ou simplesmente ele não tem mais saco, tem mais paciência. As mesmas coisas, as mesmas... Então eu já sei, eu já compreendo. Esse me parece, irmãos, o primeiro sinal de que essa pessoa já não crê tanto assim. Ela já começou a ter ali uma variação no seu espírito. A apostasia que está atingindo a igreja, que está levando muitos irmãos a abandonarem a prática de congregar, aumentando a cada dia o número de desigrejados. E aí esse número de desigrejados hoje já não é mais apenas um número, ele tem se transformado cada vez mais em nomes. Quando nós falamos em 11 milhões de desigrejados, quando nós olhamos para a nossa realidade, nós lembramos, o irmão fulano, o irmão ciclano, e não temos que citar nomes aqui, mas cada um de nós conhece alguém que simplesmente abandonou, que simplesmente não quer mais congregar, não tem mais prazer em se congregar. Eles deixam de ser números e se transformam em nomes, e isso tem duas causas muito simples. Uma, a pessoa não buscou a Deus tanto quanto deveria buscar. Essa é a primeira causa. A pessoa não buscou a Deus tanto quanto deveria buscar. E a segunda causa, ela não conhecer a Deus tanto quanto precisava conhecer. Temos que despertar para não termos parte nessa culpa.
Nós temos que ter essa responsabilidade. Eu não posso simplesmente ver as coisas acontecerem e achar que é normal. Não, isso é um problema dele, é uma decisão. E aí nós não estamos falando apenas de tentar resgatar, mas principalmente, o mais importante, é não permitir que chegue a esse ponto. Que chegue ao ponto dele não querer mais buscar a Deus, tanto quanto precisa, e que chegue ao ponto dele não obter o conhecimento de Deus, tanto quanto necessitava ter. Nós, enquanto crentes, temos uma grande responsabilidade diante de Deus pelos pequeninos que estão sendo engodados, não pelas falsas doutrinas, mas por um esfriamento sutil que começa a acontecer. Debaixo do nosso nariz, à frente dos nossos olhos, com pequenos sinais, que às vezes nós percebemos, mas não valorizamos. É que nós muitas vezes estamos preocupados demais com coisas menos importantes. Eu estou falando dentro da igreja. O que seria mais importante dentro da igreja do que o cuidado e o zelo que nós temos que ter uns com os outros? Para evitarmos, quando percebemos esses sinais, que esse esfriamento chegue até o ponto dessa pessoa ir embora. Então, nos envolvemos muitas vezes com coisas que nos parecem importantes, e até podem ser, mas não são mais importantes do que as pessoas, do que os irmãos, do que aquilo que está acontecendo ao nosso lado, como eu disse, debaixo do nosso nariz, à frente dos nossos olhos. E quando percebemos, ele já foi embora. E está envolvido com ensinos agradáveis, suaves, com pessoas persuasivas, revestidas de falsa espiritualidade, mas que o estão levando cada vez mais para longe de Deus. E o que poderia ser simples de evitar, que seria bem mais fácil de nós agirmos, trabalharmos, de nós evitarmos, agora será uma batalha para reverter. E será que nós estamos dispostos a lutar nessa batalha? Que é aquele outro aspecto. Agora eu vou sair para buscá-lo de volta, tentar buscá-lo de volta, já que eu não quis ajudá-lo antes. Será que nós estamos dispostos a resgatar agora que ele está cheio de si, rebelde, feliz, certo de que está cercado de quem verdadeiramente o ama? E no final das contas, quando ele lembra que emitiu sinais e ninguém percebeu, e ninguém disse nada, e ninguém fez nada, aí ele começa a achar, eu não era amado, era tudo mentira. É por isso que dizem, eu não vou não, tem muita hipocrisia lá. Quem já ouviu isso? É assim que eles fazem. Tem muitos hipócritas. Porque muitas vezes ele disse, quantas vezes eu pedi socorro, quantas vezes eu emiti sinais, e ninguém me estendeu a mão, e ninguém me socorreu, e agora eu estou aqui. E aí aqueles homens com falsa espiritualidade o convencem que lá ele é muito amado. Ele nem é cobrado mais como era cobrado. Ah, está tudo bem, fica tranquilo. Ah, meus irmãos, essas falsas igrejas com seus falsos mestres, atraentes, sutis, diabólicos,
estão à caça dos neófitos, estão à caça dos fracos na fé, dos decepcionados com os irmãos e com a igreja. E eles estão, esses falsos mestres, estão fazendo estragos. Queria que os irmãos abrissem aí na segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz. 2 Timóteo 3, de 1 a 7. Sabe, porém, isso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Esses falsos mestres são sorrateiros e eles estão entrando na nossa casa e estão arrebatando essas pessoas fracas na fé, sem conhecimento verdadeiro de Deus. E nós estamos calados, imóveis. Mas há também o outro lado da moeda, irmãos. Um lado ainda mais terrível do que este, para o qual também nós temos que despertar e temos também que ficar incomodados. Este outro lado da moeda que nós vamos ver aqui também tem que nos incomodar. Eles estão buscando novas vítimas lá fora, agora sem pudor e sem piedade, utilizando uma estratégia que eu apelidei de teologia inclusiva. O que é isso? É uma teologia que acolhe aqueles que se acham rejeitados. Você já se sentiu rejeitado alguma vez? Muitas vezes isso acontece quando nós somos crianças, né? Mas acontece na nossa vida adulta também. Então você chega na nova escola, muitas vezes tem os grupos já formados e você não consegue penetrar, mas aí tem sempre alguém que chega e te acolhe, não é? E muitas vezes essa pessoa nem é ou nem seria a melhor pessoa para te acolher ali. Então eles estão buscando com essa teologia inclusiva aqueles que se acham rejeitados, que se acham excluídos das igrejas evangélicas. Eles gostariam de fazer parte de uma igreja evangélica, mas eles se sentem excluídos. E aí vou citar um exemplo, mas tem outras categorias, tem outras circunstâncias. Os homossexuais, por exemplo, eles sentem-se excluídos das igrejas evangélicas. Tem muitos homossexuais que querem estar numa igreja evangélica. O que ocorre é que essas pessoas que se dizem excluídas, de fato, não querem uma igreja que as instrua na palavra de Deus. Mas sim, serem aceitas para congregarem do seu modo, com suas práticas não condizentes com o Evangelho, e sem serem confrontadas com a verdade.
Elas querem fazer parte da congregação, mas elas querem serem aceitas daquele jeito e que não seja dita para elas a verdade. Então, esses falsos mestres estão acolhendo essas pessoas, estão arregimentando essas pessoas. Eles estão tangendo, como se diz, né? Essas pessoas. Mas não pregam a palavra de Deus para elas. Eles não as conduzem ao arrependimento. Eles não as movem a se renderem aos pés da cruz e terem um encontro pessoal com Cristo. Eles não ensinam a verdade sobre a salvação em Cristo, o único que tem poder para salvar. O Senhor Jesus. Assim eles vão deixando essas pessoas seguirem a passos largos para o inferno, sem nenhum remorso. Mas esses falsos pastores se revestem de uma falsa bondade, apregoando um amor humano, inclusivo, que segue um caminho que tem um propósito diametralmente oposto aos propósitos do amor divino. Usam a retórica de um amor humano, mas este amor humano segue regras opostas às regras do amor de Deus. Assim, eles incluem essas pessoas nas suas igrejas, mas eles as excluem do reino dos céus. Venha, eu te abraço, eu te acolho, eu te incluo aqui na congregação, mas eles as excluem do reino de Deus. Essa teologia inclusiva que exclui os acolhidos utiliza duas ferramentas diabólicas para atrair essas pessoas. A primeira ferramenta, eles aplacam as exigências do Evangelho. A segunda ferramenta, eles aplicam as normas liberais dentro da igreja. Essas duas técnicas unidas só levam essas pessoas para um caminho, o inferno. Escute isso. Não nos cabe ir lá arrancar essas pessoas. Mas uma coisa importante é que nos cabe não abraçar essa obra como sendo piedosa. Não. Olha que lindo, esse pastor, agora todo mundo pode ir, está tudo bem, e ele não prega lá sobre o pecado, ele não diz, olha, você está errado, você vai para o inferno. Nós não podemos entender e nem aceitar e nem abraçar essa obra como sendo piedosa, acolhedora e despreconceituosa. É uma farsa. Nós não podemos jamais ficarmos bem porque alguém está feliz lá, porque ela não está sendo confrontada com a verdade. Nós não podemos ficar em paz com isso, porque nós sabemos que ela até pode estar feliz lá, mas ela está caminhando, como eu disse, a passos largos para o inferno. Lamentavelmente, nós temos visto e ouvido crentes apoiando esses homens. Eu tenho visto muitos crentes que eu conheço. A maioria desigrejados. Apoiando esses homens, defendendo suas práticas anticristãs,
em nome de um suposto amor humano, que, ainda que fosse um amor verdadeiro, não estariam levando essas pessoas para Cristo. Que amor é esse? Esses falsos mestres, na verdade, estão conduzindo essas pessoas para o inferno, inadvertidamente, silenciosamente, sorrateiramente, com um abraço caloroso em suas recepções. Que coisa linda! Eles têm pessoas lá na frente. Olha, venha. E dão um abraço caloroso, acolhimento. Eu me senti acolhido lá. Com um falso sorriso nos lábios, com palavras doces, como as palavras da mulher estranha, como nos diz em Provérbios capítulo 5, versículos 3 e 4. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 fios. Terrível, não é? Mas é assim que tem sido. Palavras doces, favos de mel, suavidade. Mas no final, serão amargos como o fel, como o absinto. Então, irmãos, que Deus nos desperte para o nosso papel, tanto fora quanto dentro da igreja, e que nós cada vez mais conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, pois conhecer a Deus nos firma na palavra, edifica, fortalece. E olha que lindo, para aqueles que dizem que teologia não é para os homens, é sim. O que é que você acha que é como é que se chama o conhecimento da palavra? Teologia. Não é a teologia formal, não. Ninguém precisa ir para seminário para aprender da palavra, não. Nós precisamos conhecer a Deus. Isto é teologia. Conhecer a Deus verdadeiramente. E esse conhecimento, como eu disse, nos firma na palavra, edifica, fortalece. E olha que lindo, aperfeiçoa a forma como nós apresentamos a Deus para as outras pessoas. Essa maneira de nós evangelizarmos, de nós apresentarmos Deus, será aperfeiçoada através deste conhecimento. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, meu Deus, perdoa-nos todas as vezes em que nós fomos negligentes. Perdoa-nos, Senhor, todas as vezes em que nós fomos dispersos, desapercebidos. Todas as vezes, Senhor, em que nós deixamos de enxergar os sinais, que nós deixamos de ouvir os gritos silenciosos daqueles que estão precisando de ajuda, dentro da nossa igreja, do nosso lado. Senhor, perdoa-nos. E Deus, diante desse perdão, também nos capacita, nos ilumina, meu Deus, para que nós estejamos com os nossos ouvidos atentos, com os nossos olhos atentos, para que nós ouçamos, para que nós enxerguemos, quando, Senhor, nossos irmãos estejam em dificuldade, estejam sendo atacados, meu Deus, pelo inimigo. Nos capacita para que nós possamos ajudá-los. Nos capacita também, Senhor, a nós não cairmos nas ciladas do inimigo e de repente também estarmos nós sofrendo essa situação. Ajuda-nos, Deus, a procurar ajuda, a buscar te conhecer, a falar com aqueles que estão mais fortes na fé, para que, meu Deus, a cada dia, o teu povo, dentro deste aprisco,
esteja se fortalecendo mutuamente, que eles estejam, meu Deus, sendo edificados para se firmarem cada vez mais na Tua palavra. Muito obrigado por esta manhã, pela Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado por cada pessoa que esteve nesta manhã, por cada um que ficou para escutar a palavra. Abençoa a vida de cada um, também daqueles que estão assistindo através da internet. Abençoa cada família também aqui representada. Nós te oramos, rogando que o Senhor nos conceda um dia a Tua presença em todos os momentos e que nós estejamos aqui à noite para continuarmos este processo de edificação e para Te louvarmos e adorarmos o Teu santo nome. Nós te oramos em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia e amém.